Salve, salve turma, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Stake Cheia. Eu sou o Lucas Tadioto e agora vou analisar com vocês aqui os jogos dessa quarta-feira de futebol aí, onde a gente tem eliminatórias aí dos playoffs da Champions League. Temos também Libertadores da América e temos um jogo isolado aqui de Campeonato Brasileiro que a gente vai comentar também, beleza? Então vamos falar rapidamente dos jogos aqui. Lembrando sempre, a minha ideia com esse conteúdo é trazer para vocês as melhores oportunidades que eu entendo aqui que são relevantes para você realizar entradas tanto para live como também ao vivo nesses jogos. Se você tem alguma coisa a complementar, se tem algum jogo aqui que eu não comentei e você quer deixar nos comentários, por favor, sinta-se à vontade. Isso é muito importante para construir também aí um conteúdo que várias pessoas que acompanham os vídeos aqui do canal possam aproveitar e possam também aí conseguir formular a sua grade de jogos para trabalhar no dia, beleza? Então, vamos para cima, vamos analisar os jogos aqui. Eu queria começar com os jogos da Champions League que a gente tem a partir das 16 horas, tá? Primeiro confronto aqui que a gente tem é Basel contra o Copenhagen, né? O Copenhagen que venceu o Malmo na fase anterior e agora vai enfrentar o Basel aqui, valendo uma vaga para fase de liga da Champions League, né? A gente tem duas equipes com formações táticas aqui um pouco parecidas até. Na verdade, o Basel ele vem num 4-2-3-1 e o Copenhagen vem no 4-4-1-1, ou seja, já tem duas linhas de 4 aqui naturalmente organizadas que facilitam o jogo defensivo aqui quando o time não tem a bola e na transição vai explorar bastante o trabalho de pivô do Cornelius, esse jogador aqui, o número 14, que tem feito boas partidas pela equipe do Copenhagen, é o jogador aqui artilheiro do time, né? E é onde se concentram as principais jogadas ofensivas da equipe dinamarquesa. Então, é um bom trabalho defensivo por parte do Basel, passa por isolar esse jogador aqui, tentar impedir que ele pegue tanto na bola, né? E aí, então, uma marcação individual em cima dele ou também nos jogadores que vão colocar a bola para ele aqui, pode fazer bastante diferença aqui para que o Basel consiga ser dono do jogo aqui. O Basel tem odds de 2,20 contra uma odd de 3,25 do Copenhagen, né? O Copenhagen que foi favorito contra o Malmo e a gente deve ver, inclusive o time dinamarquês em algum momento aqui conseguindo equilibrar as ações, porque é uma equipe que gosta também da posse da bola e que tem um volume de jogo ofensivo muito interessante, né? Então a gente deve ver aqui um jogo bastante disputado, as duas equipes têm uma vocação ofensiva muito interessante da gente analisar, né? Se a gente pegar aqui o histórico do Basel no seu campeonato, ele é o quarto colocado, né? A gente já vai aqui com quatro rodadas no campeonato suíço, né? O Basel aqui na quarta colocação com 2 vitórias e 2 derrotas, e se a gente pegar aqui o Copenhagen, já está rolando há 5 rodadas aqui o campeonato dinamarquês e o Copenhagen é o líder, então a gente tem duas equipes aqui que nos seus países brigam na parte de cima da tabela, né? Então, interessante a gente ver que são times que já têm aí um certo sistema de jogo implantado e que a gente deve ver na prática um confronto de bastante paridade aqui entre as duas equipes, né? Falando de mercado de gols, a odd do over 2,5 pagando 2,08 indica que o mercado espera também que seja um jogo aqui movimentado, não necessariamente tão over, né? Mas que tem aqui a possibilidade sim desse jogo abrir para mercado de gols, caso a gente tenha gols acontecendo até os 30 minutos do primeiro tempo aí, se a gente tiver um dos times marcando antes dos 30 minutos, esse jogo pode naturalmente abrir para um cenário de gols que a gente pode aproveitar no live, beleza? Então, outro fator interessante que a gente pode levar em consideração é o árbitro da partida, o inglês Anthony Taylor, que é um árbitro que tem uma baixa média de cartões distribuídos aqui, ele tem uma média abaixo de 4 cartões por jogo, né? Então, isso aqui pode ser um fator interessante para você que gosta de trabalhar mercados de cartões aqui, tomar cuidado, porque a linha de cartões aqui, ela estará precificada aí em 4 cartões nessa partida, beleza? O que eu sugiro trabalhar nesse jogo aqui? Eventualmente uma correção de preço, principalmente trabalhando contra a equipe do Copenhagen, tá? Que é uma equipe que a gente vê, principalmente no primeiro tempo, não coloca uma marcação tão
pressão assim nos seus adversários, né? Uma equipe que gosta de marcar com linhas mais recuadas. Se a gente vê esse padrão se repetindo aqui, muito provavelmente um Leia Copenhagen pode ser uma janela interessante aqui para a gente executar um trade nessa partida aqui, beleza? Depois a gente vai para o outro jogo que a gente tem no mesmo horário, Bodo Glimt da Noruega contra o Sturm Graz. Bodo Glimt aqui é o líder do campeonato norueguês até o momento, depois de 19 rodadas, ou seja, já temos aqui um turno inteiro de campeonato norueguês realizado, e o Bodo Glimt vem fazendo uma campanha de líder aqui com 42 pontos em 19 jogos, ou seja, uma pontuação bem interessante, né? E vai enfrentar a equipe do Sturm Graz, que a gente vai olhar aqui, tá na 5ª colocação do campeonato lá na Áustria, né? Então, tem adversários de qualidade considerável aqui, como o Rapid Viena, como o Salzburg, times que estão aí quase sempre disputando as competições continentais aqui. O Sturm Graz vai tentar essa vaga aí, né? Precisa bater aí a forte equipe do Bodo Glimt, que é um time que, pro padrão aí do leste europeu, né, da Noruega principalmente, é um time que nos anos recentes vem fazendo boas campanhas e vem figurando aí também nessas competições europeias. Então a gente tem o Bodo Glimt favorito aqui com odd de 1,62 contra o Sturm Graz com odd de 4,75. Então não é nenhum absurdo a gente imaginar que o Bodo Glimt jogando dentro da sua casa, e a gente fala aqui de um time que joga com gramado sintético, né? O estádio do Bodo Glimt ele possui grama artificial, então esse é um fator também que pesa bastante aqui para o enfrentamento contra uma equipe que não está tão acostumada assim a jogar nesse tipo de gramado, né? E a gente tem aí o Bodo Glimt como favorito, é um time que joga e deixa o adversário jogar, então naturalmente pelo estilo de jogo do Bodo Glimt a gente já pode esperar um jogo um pouco mais over, inclusive essa é a minha sugestão para esse jogo. A gente tem a odd do over 2,5 bastante amassada, que é 1,50, tá? Eu recomendo vocês a trabalharem aí o mercado, por exemplo, de over à frente, com o placar 1-0 para qualquer uma das equipes. Passa a ser interessante trabalhar essa linha do over 2,5, do 3,5 também. Então, se você tem metodologia para buscar mercados de gols à frente, esse jogo aqui é um jogo que pode ser muito bacana para a gente fazer esse tipo de entrada, tá? Então, para você que trabalha no pré-live, eu recomendo ter um pouco mais de paciência, esperar um pouco essa odd valorizar, e aí sim entrar nesses mercados de over aqui, onde a gente tem muita possibilidade de ter um jogo bastante aberto aqui, devido a essa situação que eu comentei, de serem duas equipes que oferecem aí bastante espaços para os adversários jogarem, beleza? Depois a gente tem também às 16 horas aqui Celtic e Kairat do Cazaquistão, né? Então a gente tem aqui o Kairat, que é o segundo colocado na atual liga do Cazaquistão após 20 jogos aqui, então já rolou bastante campeonato aqui, mais da metade do campeonato já andou, e o Kairat é o segundo colocado aqui atrás apenas do Astana, e a gente vai ter esse time aqui enfrentando o Celtic da Escócia, odds muito amassados aqui, o Celtic é o segundo colocado no campeonato escocês, que recém acabou de começar, tá? Então não vale a pena a gente pegar esse parâmetro aqui, mas muito provavelmente o Celtic é um dos principais candidatos ao título na Escócia, odd de 1,13 para a equipe do Chelsea, 19 para a equipe do Kairat. Aqui a gente tem naturalmente a equipe do Celtic, principalmente jogando dentro de casa, com poder ofensivo muito grande. Aqui existe inclusive a probabilidade da gente poder pegar talvez uma goleada do Celtic aqui, mas nessa faixa de preço é natural que eu não recomende para você focar nesse jogo, até porque tem outros jogos nesse horário aqui que são mais interessantes, tá? Mas fica aqui o registro de um super favorito que vai entrar em campo, e se você tem metodologia para trabalhar esse tipo de jogo, pode ser um jogo interessante, tá? Eu não costumo operar times com essas odds assim tão amassadas, né? Fico às vezes de olho ali para ver se acontece alguma coisa diferente, se a zebra marca 1 ou 2 gols ali no primeiro tempo, e aí sim a gente pode ter uma janela para buscar alguma coisa de match odds nessas equipes. Mas com esses preços aqui, realmente fica praticamente inviável da gente operar, né? Nesse mesmo horário, inclusive, a gente tem outro jogo aqui que para mim, na tarde de quarta-feira, é um dos jogos, com certeza o jogo mais interessante aqui pra gente analisar, que é Fenerbahçe e Benfica.
A gente está falando do Fenerbahçe aqui, que é apenas o 11º colocado lá na Turquia, mas temos aqui apenas um jogo realizado pela equipe do Fenerbahçe, né? E também o Benfica, que recém começou o campeonato português. O Benfica também aqui só tem uma vitória em uma partida. São duas equipes certamente candidatas a disputar o título nos seus campeonatos nacionais, mas como a gente não tem amostragem suficiente ainda desses times jogando essas competições, fica muito difícil da gente dizer aonde que eles podem chegar, né? Olhando o retrospecto recente aqui na Champions League, né, na própria Champions League, o Fenerbahçe venceu o Feyenoord da Holanda, né, por 5-2 no agregado e conseguiu a classificação para essa fase aqui, para enfrentar o Benfica. E a gente vai pegar aqui o Benfica na fase anterior da Champions League, né? O time bateu o Nice da França, né, em duas partidas aqui, que venceu por 2-0, ou seja, 4-0 no agregado, né? Então, as duas equipes passaram com tranquilidade aí pelos seus adversários, né? E foram adversários relativamente complicados, se a gente for analisar o histórico das equipes, né? Algo interessante da gente ver aqui também é o confronto entre os dois times, né? Se a gente pegar aqui um histórico do confronto entre as duas equipes, né? Houve enfrentamento recente aqui entre os dois times. Teve um amistoso, né? Que foi 3-2 para o Benfica agora na pré-temporada desse ano, né? E as duas equipes, elas se enfrentaram algumas vezes aí com uma boa vantagem pro lado do Benfica, né? Que venceu muito mais partidas aqui, venceu 5 partidas das últimas 5 realizadas, o Benfica venceu 4. Então, existe aqui no confronto direto uma vantagem para o time português, tá? Falando um pouco dos jogadores aqui, né? Do lado do Fenerbahçe, a gente tem aqui o José Mourinho como treinador, que é um cara que conhece absolutamente o futebol português, né? Sabe muito bem como se enfrentam, como se comportam as equipes do futebol português. Tem alguns desfalques importantes aqui, como o Yandas e como o Diego Carlos, dois jogadores que seriam titulares nessa equipe do Fenerbahçe. Mas do lado do Benfica também o treinador Bruno Lage tem algumas ausências importantes. O Richard Rios, recém-contratado do Palmeiras, é dúvida, né? E o Manuel Silva também tá fora, que são os dois principais jogadores aqui que estão ausentes do lado do Benfica. Mesmo assim, a gente tem um jogo extremamente equiparado em termos de odds, 2,55 para o Fenerbahçe, que joga na sua casa, né? Esse fator local aqui vai pesar bastante, e 2,60 para o Benfica, né? Então a gente tem aí preços muito equilibrados para essa partida, que deve ser o melhor jogo do dia aqui para a gente acompanhar. Eu sugiro a gente ficar de olho no mercado de overgoals, tá? A linha do over 2,5 tá pagando 1,67, não é a melhor odd para se trabalhar. Essa odd aqui, na minha visão, ela poderia estar ali próximo de 1,80, né? Seria um valor justo para esse jogo aqui, mas a gente tem também a possibilidade de buscar correções de preço, sobretudo na equipe do Fenerbahçe. Eu assisti o primeiro jogo do Fenerbahçe pelo campeonato turco e foi uma equipe que não inspirou tanta confiança defensivamente, tá? Então a gente pode ficar de olho numa eventual correção de preço da equipe do Fenerbahçe aqui. O Benfica já mostrou um jogo um pouco mais sólido, né? Uma equipe que conseguiu manter aí do ano passado para cá uma certa estrutura de time, então a gente pode acreditar aí que o Benfica pode fazer um jogo interessante aqui nessa primeira partida contra o Fenerbahçe. Beleza? Então, leia o Fenerbahçe, pode ser uma alternativa para a gente operar ao vivo aqui nesse jogo, e mercado de gols também, ok? Antes de falar dos jogos de Libertadores, eu queria comentar com vocês esse jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, Juventude e Vasco da Gama, tá? Esse aqui é um jogo da rodada 14 do campeonato, um jogo atrasado que a gente tem aqui no calendário, né? Onde duas equipes, agora o Vasco da Gama venceu o Santos por 6-0 e deu uma respirada ali na tabela, né? Mas até então a gente tinha o Vasco da Gama também lá praticamente na zona de rebaixamento. Agora o Vasco conseguiu dar uma respirada aqui, está na 16ª colocação, mas ainda vive um momento delicado aqui a equipe do Vasco. E o Juventude está com 15 pontos, também empatou na última rodada aqui, um jogo bem complicado contra o Vitória, né? Os pontos que o Vasco somou contra o Santos, né?
e o empate que o Juventude conseguiu contra o Vitória trouxe o time baiano para a zona de rebaixamento, livrando o Vasco momentaneamente, né? Então esse jogo aqui pode ser um jogo também que o Juventude vai dar uma respirada um pouco maior, apesar de que mesmo se vencer o Vasco da Gama aqui, o Juventude não sai da zona de rebaixamento, tá? Mas é interessantíssimo para o Vasco conseguir somar pontos aqui e se distanciar um pouco mais dessa situação aqui da zona de rebaixamento, tá? Vai ser um jogo de 6 pontos, portanto, né? Naturalmente o fator casa do Juventude vai pesar bastante, porque é um time que fora de casa não faz uma campanha tão boa, mas dentro de casa é uma equipe que consegue utilizar bem o fator local. O Vasco da Gama, se a gente pegar aqui como visitante, o Vasco da Gama até um pouco melhor, né? O Vasco da Gama fez em 9 jogos, fez 7 pontos como visitante, então tem um retrospecto um pouco melhor, né? Então a gente tem aqui a possibilidade até do Vasco fazer um bom jogo fora de casa. Odd do Vasco 2,40 como visitante, 3,10 para o Juventude. Podemos trabalhar aqui também correção de preço nesse cenário aqui para qualquer uma das equipes. Naturalmente o Juventude já vai começar ali com o fator desespero ligado, né? Então é um time que precisa muito somar os pontos dentro de casa aqui e naturalmente isso vai fazer com que o time tenha que se expor um pouco mais, deixe espaços para que o Vasco consiga executar a sua jogada de contra-ataque com o Felipe Coutinho, que vem muito bem no time aqui, e o Verratti, que é um jogador finalizador de muita qualidade. Então a gente tem um trio ofensivo aqui, né? O Coutinho, o Verratti e o Ryan, também um menino aqui do Vasco que vem fazendo ótimas partidas e certamente daqui virá as jogadas mais perigosas da equipe do Vasco da Gama. Então o Juventude precisa realizar uma marcação firme em cima desses 3 jogadores para tentar evitar tomar um sufoco aqui. Acredito que vai ser um pouco complicado porque o Juventude tem bastante dificuldade em segurar o ataque dos adversários e por aqui a gente pode buscar uma correção de preço do time da casa, beleza? Mercado de gols eu iria com cuidado aqui. A gente tem aí 2 times que se envolveram em jogos over na rodada passada, né? O Vasco venceu o Santos por 6-0 e o Juventude empatou com Vitória por 2-2, tá? Não é comum que eles sigam nesse pique aí de fazer jogos over, tá? Mas a gente tem aqui 2 times que jogam e deixam o adversário jogar. Especificamente o Vasco do Fernando Diniz é uma equipe que não se importa tanto em dificuldades defensivas, porque é um time que cria bastante lá na frente, então podemos ter aí sim um cenário over nesse jogo, mas não é a minha primeira alternativa. A minha primeira alternativa seria mesmo um lay ao Juventude, levando em conta também essa fase interessante que o Vasco vive aí de reabilitação dentro do campeonato, certo? Agora vamos falar então de jogos da Libertadores. Temos aqui 2 brasileiros se enfrentando pela Libertadores no melhor jogo do dia, na minha visão. Antes de falar da Libertadores, eu queria convidar você que não não faz parte aí do time da Superbet. Superbet está sempre no apoio do conteúdo aqui do canal. É um site que tem uma usabilidade muito bacana, tem odds muito boas aí em relação à concorrência. Então, se você quiser aproveitar as super odds aqui da Superbet para esses jogos de Libertadores e de Sul-Americana que a gente tem agora nesse meio de semana, escaneia o QR Code que está aqui na tela ou clica no link que está na descrição do vídeo e cria sua conta na Superbet aqui para aproveitar essas oportunidades, beleza? Falando então dos jogos de Libertadores, antes de falar dos brasileiros, vamos falar aqui de Estudiantes e Cerro Porteño. Jogo de ida foi 1-0 para o Estudiantes lá no Paraguai, tá? Então agora o time argentino vai jogar dentro da sua casa com uma vantagem de 1 gol, o que leva aqui a gente acreditar que o favoritismo do Estudiantes para classificar aqui ele é amplo frente à equipe do Paraguai, tá? Odd de 1,62 para o Estudiantes, 6,25 a odd do Cerro Porteño, tá? A equipe do Cerro Porteño é uma equipe que se comporta bem fora de casa, uma equipe que consegue agredir os adversários, consegue atacar principalmente pelo lado direito de ataque aqui com o Iturbe, né? Um jogador que tem bastante velocidade, tem qualidade no 1 para 1, né? Do outro lado tem o Alizeda, que também é um jogador de muita velocidade, tá? Mas o Iturbe ele tem um pouco mais de qualidade no drible e tem o Torres aqui no ataque, que é o finalizador da equipe. Então são os principais jogadores aqui dessa equipe do Cerro Porteño, tá? Uma dificuldade do Cerro Porteño é justamente o seu setor defensivo. É uma defesa que erra bastante passe, que vaza muito, principalmente nesse lado esquerdo aqui, entre o lateral esquerdo, o Riveiros, e o Quintana, que é o zagueiro pelo lado esquerdo aqui também.
aqui os adversários, o Estudiantes conseguiu fazer o gol no jogo de ida justamente por esse lado aqui, tá? Fazendo triangulação entre esses dois jogadores aqui. Então, é bem provável que novamente esse lado aqui seja o lado fraco da equipe do Cerro Porteño, onde justamente o Estudiantes tem bons jogadores que podem explorar essa situação aqui. Então, para mim pode ser um jogo aqui, mesmo com essa odd um pouco mais alta, uma odd de lei ao Cerro Porteño, que vai ter que sair pro ataque se o time não conseguir dominar as ações do jogo desde o começo, e vai ser muito difícil fazer isso porque vai estar na casa do Estudiantes, onde o time tecnicamente tem mais qualidade para jogar com a posse da bola. Então aqui a gente tem uma possibilidade interessante para trabalhar em lei ao Cerro Porteño, beleza? Depois a gente vai então para o grande jogo da noite, que é nada mais, nada menos que Internacional e Flamengo. O Internacional perdeu a primeira partida para o Flamengo no Maracanã por 1-0, poderia ter sido mais, o Flamengo teve oportunidades aí para fazer 2-3-0, principalmente no primeiro tempo. Na segunda etapa o time do Inter equilibrou, até teve algumas chances de gols inclusive, poderia ter empatado o jogo no segundo tempo. O que aconteceu foi que a equipe do Flamengo sentiu bastante fisicamente o ritmo do jogo na segunda etapa, e foi aí que o time do Internacional cresceu, tendo mais campo para poder jogar, tendo mais volume de jogadores presentes no campo do Flamengo, né? E conseguiu executar um jogo aí onde emparelhou as ações contra a equipe do Flamengo. Naturalmente, o Flamengo tem um elenco muito melhor que o do Inter, então quando apela para o banco de reservas, o Flamengo tem muito mais recurso ali para poder manter o jogo num ótimo nível, né? Então isso a gente vai poder ver nesse jogo da volta no Beira-Rio, onde o Inter tem que buscar um placar de desvantagem, portanto vai ter que sair mais para o jogo, vai deixar o Flamengo aí com bastante espaço nas costas dos seus laterais, né? Então a gente deve ver aí um jogo onde o Bruno Henrique, por exemplo, pode ter uma grande atuação. O Arrascaeta, que não jogou o jogo de ida, mas jogou pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro no fim de semana contra o mesmo Inter e foi muito bem. A gente pode ter esse jogador aparecendo de novo muito bem nesse confronto aqui. Então o Flamengo tem algumas peças aí que, pela necessidade do Inter e pelo estilo de jogo que o Inter deve colocar, podem ser protagonistas aqui nesse confronto, tendo mais espaços, tendo mais possibilidades aí de criar jogadas que sejam um diferencial aí para encaminhar daqui a pouco uma classificação do Flamengo contra o Inter num jogo que vai ser muito complicado, tá? Então a minha sugestão aqui é um lei ao Internacional, levando em consideração, sobretudo, a dificuldade do Inter em marcar esses jogadores de frente do Flamengo, Bruno Henrique, o Pedro e o Arrascaeta, principalmente, esses três aqui, mas a gente deve ter aqui, inclusive a escalação aqui traz como possibilidade daqui a pouco o Bruno Henrique não ser titular, né, jogar com o Samuel Lino e Luiz Araújo aqui dos lados e o Pedro lá na frente, o Arrascaeta centralizado. Então a gente pode ver essa variação aqui de formação também, o que não muda muito em relação às possibilidades de jogo que o Flamengo pode ter, muda um pouco a característica ofensiva do time, né? Com o Bruno Henrique, o Flamengo tem mais a jogada de lado, né? Com o Bruno Henrique, eventualmente com o Cebolinha por ali também entrando no segundo tempo, tem mais a jogada nas extremas, né? E com o Luiz Araújo e o Lino, tem a jogada mais na diagonal, né? Entrando por dentro, e isso pode ser também uma diferença interessante aí, que os volantes do Internacional vão ter muita dificuldade para segurar esse ataque do Flamengo vindo de trás, né? Então a gente tem aqui essas possibilidades. Leia o Internacional, é a minha primeira opção nesse jogo aqui, e levando em consideração que o jogo já está com o placar aberto no agregado, o mercado de over goals pode ser interessante, a linha do over 2,5 está 2,25, então veja um preço bacana também para a gente buscar alguma coisa no mercado de gols. Bastante atenção no mercado de cartões. Aqui o Esteban Ostolite, o árbitro uruguaio, é um árbitro que dá muito cartão, tá? Ele costuma segurar o jogo no cartão. E a gente teve aqui um confronto bastante brigado, bastante disputado no jogo de ida, tá? Então é bem provável que a gente tenha aqui situações para cartões nesse jogo aqui, que um árbitro que já tem uma média alta de cartões aqui vai começar a distribuir cartões já no primeiro tempo, tá? Então se você trabalha over cartões, aqui pode ser um jogo bastante interessante para a gente buscar esse tipo de cenário também, beleza? Essas foram as minhas análises então para os jogos dessa quarta-feira. Se você gostou, deixa aquele like, fortalece aqui o canal, comenta aqui nos comentários e se inscreve para ajudar a gente a continuar crescendo, valeu? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá!